A paz do Senhor Jesus a todos vocês, e hoje continuando aí o vídeo da série Minha Caminhada com Cristo, e o tema de hoje é a lei da atração, teoria da prosperidade. Sim, gente, no último vídeo eu falei da frieza e da queda, e aí quando eu caí completamente, quis negar a Cristo ali, eu fui buscar outras coisas, porque a minha vida ela estava em um momento de muita destruição na área financeira, principalmente, meu relacionamento, e aí eu acabei me revoltando com Deus, entendendo que a religiosidade, a igreja que me magoou, era culpada de tudo isso, então eu teria que buscar Deus de outra forma, porque aquela forma não estaria sendo a correta, mas é um grande engano, não é verdade? E quando eu fui nessas igrejas, visitar outras igrejas, acabou que a minha filha mais velha sofreu bullying em algumas igrejas, houveram algumas situações assim bem complicadas, né, vindas do homem, mas o inimigo já sabia quem usar e onde usar dentro daqueles lugares, para que se reforçasse a minha crença de que a igreja era um lugar ruim, né, sendo que falta o que? Conhecimento. E como todos os vídeos eu baseio na palavra, eu vou trazer aqui em Oséias, capítulo 4, verso 6, olha o que a palavra diz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí, Deus ele é muito pontual, né? Falta conhecimento para o povo. E aí, nós sofremos e os nossos filhos também, por consequência, sofrem, porque as nossas escolhas impactam diretamente, né? Na vida daqueles que estão próximos de nós. Quando vem toda a sobrecarga, as questões financeiras, impacta também em toda a família. E assim foi, porque me faltava o quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do embasamento de quem era Deus, do caráter de Deus. Eu não conhecia a Deus, eu conhecia a religiosidade, eu conhecia aquilo que meus pastores pregavam. E, gente, até esse momento, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira para entender quem é Deus. Eu lia assim, espaçados, lia o Novo Testamento com mais frequência, né? Muitas pessoas dizem, quer começar a ler a Bíblia? Comece pelo Novo Testamento. Mas, gente, não necessariamente. Para a gente conhecer o caráter de Deus, nós temos sim que ler aqueles livros considerados chatos, né? Que são os primeiros do Antigo Testamento. E, na verdade, não é, porque ali, depois, né? Eu acabei lendo a Bíblia e eu fui me apaixonando por Deus nos detalhes, inclusive em Êxodo, em Levíticos, livros assim, todo mundo fala que é muito chato, mas não, ali com a ajuda do Espírito Santo eu fui entendendo quem era Deus. Porém, até esse momento aqui, onde teve a queda, e eu fui buscar por essas coisas, né, sobre a lei da atração, o ocultismo, teoria da prosperidade ali, eu não tinha esse embasamento de Deus, né, e por isso que eu fui buscar fora. E no outro vídeo eu falei, né, que um perdido sempre encontra um outro perdido. E aí, gente, né, olhando, né, porque ali Deus me despertou, mostrou a ação maligna que estava na minha vida e eu comecei a ver. E aí eu comecei a buscar melhorar a minha vida. Porém, você acha que eu fui buscar na palavra de Deus? Não, eu fui buscar o quê? Nas coisas dos homens, porque eu sempre gostei muito de estudar. Nesse período da minha vida, eu já estava ali, né? Foi em volta de 2018, tá? Eu já estava ali formada, eu já tinha uma pós-graduação, eu sempre gostei muito de estudar dessa coisa científica ali. Então eu fui buscar o quê? Conhecimento. Só que não conhecimento da palavra de Deus, porque eu achava o quê? Que a igreja não batia muito com conhecimento, né? Que infelizmente às vezes a gente tem essas falácias, né? E aí é claro que a gente sempre encontra alguém. Nisso eu acabei encontrando bem no início. Hoje ela já está bem maior, né? O canal dela, e continua, né, pregando essas questões da teoria da prosperidade, só que ela foi se afundando, né? Um pouco mais profundo na área do ocultismo mesmo, falando um pouquinho de bruxaria e outras coisas, mas ela começou, que é a Maia Andrade, do Temporariamente Humana,
eu encontrei um dos primeiros vídeos dela. E aí ela falava da frustração dela com a igreja, ela já tinha pregado no estado, era uma família que estava ali no evangelho, porém passando por um grande sofrimento. Só que ela era curiosa das coisas e as pessoas falavam para ela não ler essas coisas porque abriria brechas. Ela falava, gente, mas como pode Deus se esconder? Ela estava ferida com as coisas. E eu falo, um ferido sempre encontra outro ferido. E ela falou exatamente o que eu queria ouvir, né? Que a igreja não era bom, que os líderes não eram pessoas que buscavam o conhecimento, que não se aprofundavam. E sim, em alguns casos é verdade, né? E ela começou a ler o Kybalion, livros ali, né? Buscando essa coisa da teoria do subconsciente. Porém, né, ela foi muito mais... Gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu acervo, tá? Por isso que eu falo que falta conhecimento para o povo de Deus, falta busca. E eu vou falar que eu não prosperei, não aconteceu mais na minha vida, não foi por culpa de Deus, né? Porque muitas vezes a gente se converte e acha que Deus vai vir com uma varinha mágica e vai mudar tudo. E isso é uma grande falácia. Existe sim a parte de Deus. Hoje eu entendo de uma forma muito mais ampla, muito mais completa, até consigo conectar a minha profissão dentro das igrejas, que antes era muito rejeitada. Depois eu vou falar um pouquinho aí que isso mudou um pouquinho o cenário da minha vida. E lá atrás o Senhor falou, sua formação é para a honra e glória do Senhor. Mas eu precisei passar por todo esse processo. Então eu separava a minha humanidade da fé. E na verdade nós somos ligados em tudo, né? Então assim, se nós não estivermos bem nas nossas emoções, automaticamente vamos estar feridos e vamos nos fechar para o espiritual, né? Então é preciso que tudo esteja alinhado, que o nosso corpo esteja saudável, né? Porque é ele que carrega aí a nossa energia vital para que a gente consiga se movimentar e buscar. É necessário que as nossas emoções estejam curadas, que a nossa psique esteja curada, para que a gente saiba discernir, né, entre o que é espiritual, o que é humano e o que é físico. E aí sim a gente vai conseguir acessar o que é noético ali, né? Viktor Frankl, que eu falo um pouquinho disso, essa dimensão superior, né, que é Deus, que é a fé, que é o nosso inconsciente consciente, que é essa área que tudo sabe. Então, eu precisei aprender um pouco. E nesse período da Lei da Atração, eu encontrei a Maya Andrade, que falou exatamente o que eu queria, que falava um pouquinho ali do livro do Kybalion, que você cocria as coisas, que você é o grande mago da sua vida, enfim, várias coisas ali. Comecei a seguir ela nesse começo e aquilo ia me reforçando. E ela trouxe também algo que era o Hélio Couto. E, gente, quase que eu caí nessa grande que ela fez o quê? A ressonância harmônica, acho que era isso o nome que hoje, até me esqueci, graças a Deus, não entrou isso dentro de mim, né? E ela comprou os CDs dele, pagou na época, eu me interessei muito por isso, só que era bem caro, né, para conseguir esses CDs na época, e eu não tinha recurso, graças a Deus, né, porque aí não comprei, mas eu vou contar que eu fui por um caminho que eu quase pedi esses CDs também para fazer essa ressonância harmônica, mas ali o Senhor não permitiu que essa brecha fosse aberta por completo na minha vida, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês que nesse período o que eu comecei a buscar, tá? Então, o primeiro que eu comprei foi esse daqui, tudo sugestões, né, que ela foi dando. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Gente, eu vou falar que os livros são ruins? Não vou falar, porque tem conhecimento, né? A gente tem que ter sabedoria. Comprei esse, O Segredo da Mente Milionária. Esse daqui, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Comprei esse porque eu estava bem brava. A Sutil Arte de ligar o F. Por quê? Porque eu estava revoltada. Então eu falei, vou apertar o F e vou viver a minha vida, né? Mas não é bem assim, né, gente? Comprei esse, Mais Esperto que o Diabo. E, gente, comprei esse daqui, ó. A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Gente, olha a grossura disso aqui. É mais grosso que a minha Bíblia, gente. Olha isso aqui. Quase mais grosso. Eu vou comparar aqui pra vocês. Isso aqui eu li em um ano, tá? Em um ano eu li esses aqui, fora o audiolivro que eu ouvi do Kybalion e outros audiolivros que ela recomendava, tá? Olha isso aqui. Mais grosso que a Bíblia, né, gente? Pois é.
eu li tudo isso, eu comecei a buscar conhecimento, porque é um movimento natural para mim, estudar, buscar, quando eu estou interessada em algo, eu busco muito sobre aquilo, eu estudo muito sobre aquilo, eu vou atrás de cursos, e foi o que eu fiz, né, indo nesse caminho. E uma das primeiras tentativas sem ser na busca do livro, né, e aí ela falando de tudo isso, eu falei, bom, então eu vou buscar, que eu comecei a estudar Reiki, essas coisas assim, né, meio místicas, terapias alternativas. E aí eu fui em um, eu não vou lembrar o nome, gente, agora, mas é um negócio que eles põem a mão, e quando eu fui lá nesse negócio que diz que passa energia, como se fosse um reiki, só que é um tipo de religião, e quando eu fui fazer a visita, né, para ter essa imposição de mãos, tudo, eu cheguei lá, né, e aí começou, por isso que eu falo que o Senhor nunca me abandonou. E aí eu fui, né, nesse lugar, conversei com as moças, falei, não, eu vim aqui conhecer, nananã. Aí ela falou, não, vem cá, então a gente vai fazer não sei o que, energética em você, e depois você vem um dia para conversar com o mestre. Falei, não, tudo bem. Aí cheguei, ela tem que tirar o sapato, né, tipo um tatamezinho, uma coisa meio oriental. E aí, para começar, não é só colocar a mão no negócio, né, tinha um budazinho sorridente. Ai, gente, é cada coisa que a gente faz. Tinha um budazinho sorridente, aí você tem que chegar, fazer a contemplação, que eu nem sabia o que eu tava falando. Ela falou, só repete o que eu tô falando. Aí repeti umas frases, tinha que fazer assim, na frente do altarzinho lá do Buda deles. Gente, desculpa, eu não quero ferir nenhuma outra religião, mas assim, pra mim não fazia sentido, porque eu não conheço, mas pra mim não ressoou bem, tá? Então, cada um com a sua crença, cada um seja feliz do jeito que quiser. Eu tô pregando a verdade que eu creio, tá? E aí eu fui nesse lugar e eu fiquei assim, gente, o Espírito Santo ficava ali, ó, o Espírito Santo não me abandonou, né, porque ele sabia que eu estava fugindo ali do amor de Deus, eu estava como Pedro negando Jesus, né, tentando correr de Jesus, porque eu não sentia que valia mais a pena, sabe, eu não queria mais sofrer por esse amor, sendo que na verdade ele sempre me amou, o problema era os homens, né, e aí o Espírito Santo ficava assim, o que você está fazendo aqui? E eu tentando tirar aquele pensamento da minha cabeça, o que você está fazendo aqui? O que você está adorando essa estátua e você sabe que isso aqui não é para você, isso aqui não é a verdade. Mas eu continuei, fiquei ali, né, aí a gente deita no chão, ela faz o negócio energético lá, e o Espírito Santo ficava o tempo inteiro, repreende, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você. Não voltei mais, gente, porque assim, era como ficava ali, né, o Espírito Santo falando comigo, eu falei, tá bom, não vou voltar aqui, isso aqui não é para mim, né, entendi. E tentando negar que era o Espírito Santo. Eu falei, essa coisa da minha cabeça, mas não é pra mim, né? Não é Deus, não. Enquanto eu lia esses livros, por isso que eu falo que o diabo, ele não cria nada, né? Ele copia uma parte. Eu não tinha lido a Bíblia inteira, mas eu já tinha lido os evangelhos, eu lia livros espaçados ali da Bíblia, Salmos, Provérbios, enfim. Eu tinha um pouco do conhecimento e eu ouvia a palavra, né, nos cultos. Então eu tinha um pouco de conhecimento de quem era o Senhor. Não tão profundo como eu tenho hoje, mas já tinha na época. Então, conforme eu ia lendo esses livros que eu mostrei aqui pra vocês, o Espírito Santo ficava ministrando em mim. Até aqui é verdade. Daqui para frente já entra falácias do inimigo, já existem distorções, né? Então, assim, tudo que eu lia, o Espírito Santo falava assim, até aqui ele pegou a verdade, daqui para frente são distorções, são falácias humanas. Então, assim, aquilo começou a me fazer pensar sobre Deus, né? Refletir sobre o caráter de Deus, refletir quem era o inimigo. Então, começou esse movimento. E, gente, quando eu falo do negócio do Hélio Couto, ali foi onde o Senhor começou a fazer o básico, mas eu continuei essa busca, tá? Mesmo o Espírito Santo falando dentro de mim, mesmo essa voz ecoando dentro de mim, eu sempre tentava fugir dessa voz e falando, eu não quero voltar para a igreja. Por quê? Porque eu estava magoada. Falei, eu não vou voltar a crer da forma que eu cria, né? Eu não quero voltar a me relacionar com os homens desse jeito. Eu falei, eu não quero, eu vou buscar Deus a fundo, porém não quero mais me relacionar. Então, assim, eu estava negando, né, pela ferida da minha alma, pela ferida emocional que eu tinha ali. Então, eu continuei negando. E aí, continuei vendo Maia Andrade. E aí, eu comecei a ver Hélio Couto, ver muito Hélio Couto, as coisas que ele falava, né? E sempre criticando um pouco ali a religião, falando que as pessoas ficam presas nas caixinhas, enfim. E eu descobri, né, que ele tinha, poderia comprar os CDs ali,
Porém, existia um negócio que era tipo a igreja do não sei o que. Eu não vou lembrar, gente, agora eu nem vou ficar pesquisando, porque eu acho que não é interessante vocês verem isso. E aí eu descobri que tinha uma forma, sim, de conseguir os CDs de graça, porque eu estava passando por perrengue, mas eu já estava melhorando a minha vida. Mas não porque Deus estava abençoando, porque eu estava fazendo o movimento humano correto, de economizar, de ler, de buscar conhecimentos financeiros, né? E qualquer um que fizer isso, gente, crendo ou não crendo, ele vai alcançar o sucesso. Por quê? Porque é uma lei natural. Aquilo que você semeia, que você corre atrás, se você estudar, se você se esforçar, se você economizar, se você projetar a sua vida, a tendência sim é ser bem sucedido, né? Tanto que Deus fala que às vezes o mundo é mais prudente do que o povo de Deus. E é uma grande verdade. Por quê? Porque eles estudam, eles se esforçam, sabe? Eles vão para academia. Não adianta a gente querer o corpo perfeito, não ir para academia e não comer bem, né? E eu falo isso para mim também. Por quê? Porque o resultado ele vai vir daquilo que você se esforça. E aí sim, né, eu descobri esse movimento, só que teria que assistir todos os vídeos dele. Quando você terminasse de assistir o último vídeo dele dentro da plataforma, que aí marcava, né, a progressão de sucesso do quanto você tinha assistido, depois de você assistir todos os vídeos, aí você poderia mandar a inscrição ali, né, para poder adquirir o curso. E, gente, eu fiz, tá? Eu entrei ali, eu assisti todas as aulas, são mais de 300 horas, é muitas horas, assim, de vídeos dele. E quando chegou no último vídeo, gente, no último vídeo, que eu iria conseguir pedir aqueles CDs de ressonância harmônica. E aí, o que é essa ressonância harmônica? Você pede mentalidades de acordo com ele, você vai ouvir aquele CD que na verdade você não ouve nada, é um CD que vem para sua casa mudo, tá? E aí você coloca esse CD, na época era o CD, para tocar, né, durante algumas horas ali, e esse CD vai ficar tocando, né, de forma muda, você não tá ouvindo nada, e ele vai estar fazendo a mudança ali no seu ambiente, na sua mentalidade. Você pode pedir as mentes que você quer, né, as pessoas que você quer, o sucesso delas, ter a mente delas, né, pedir a mente daquelas pessoas para você. Então você pode pedir a mente, podia pedir do Napoleão Hill, do Viktor Frankl, de quem eu quisesse, né, tipo do Silvio Santos, dos grandes empresários. Eu tinha ali os nominhos que eu queria ter a mente como a deles, os grandes estudiosos que eu queria, os grandes financistas ali, as mentes que eu queria para mim ser como eles e ter o sucesso deles e ser guiada por eles, né? Eu já tinha na minha cabeça o que eu queria pedir. E no último, né, no último vídeo, que iria ali ter a progressão, foi 90 e poucos %, e nesse vídeo travou. Gente, eu fiquei uns 3 dias tentando assistir esse vídeo e não ia. E aí eu falei, por que isso tá acontecendo? Né? Tipo assim, tá travando, tá na hora de eu conseguir os meus vídeos, de eu mudar a minha vida. E foi ali que, graças a Deus, né, que eu falo, obrigada, Jesus, por me amar, obrigada pelo seu amor por mim. Ele interrompeu, e isso foi um agir, sim, do Espírito Santo, tá? Porque durante todos os vídeos, por mais que eu não concordasse com tudo que o Hélio Couto falava, eu achava muito estranho, ainda pensava, eu continuei, porque eu estava birrenta, né? Eu estava querendo ali, a qualquer custo, fugir, né, da vida que eu estava vivendo e entrar ali numa nova vida de sucesso, porque era isso que eu sempre buscava antes de me converter. E nesses 3 dias ali eu questionando, falei, por que eu não consigo, por que eu não consigo? Um dia eu ouvi, assim, muito claramente o Espírito Santo falar comigo, falou assim, chega, agora chega. Né? Sou eu que parei. Eu não vou permitir que você coloque demônios dentro da sua casa. Isso é uma forma de alienação. Não existe você pegar a mente de ninguém, porque eu não permito que ninguém tome a mente de outra pessoa. Todos são exclusivos. E, gente, foi muito claro, tá? Foi uma voz muito clara. O Espírito Santo falou de forma muito clara e brava, inclusive comigo. E falando assim, eu fiz isso. E você já sabe a verdade, né? Se você acessar esse CD, isso é acesso de demônios. Isso é algo que vai interferir na sua mente. Isso vai te levar para caminhos muito mais fundos e eu não vou permitir, porque você não nasceu para isso. Você é uma escolhida. E ali eu tive que me quebrantar,
né? Eu chorei muito naquele dia, eu me arrependi, eu falei, perdão, Senhor, eu não vou mais te negar. Eu não quero a igreja, mas eu te quero, né? Eu falei, mas ainda estava negando a questão da igreja, né? E ele sabia sim da minha ferida. E graças a Deus, né? Ele interrompeu esse ciclo, né? De onde ele diz que isso eram demônios, que se eu tivesse pego aquele CD, eu estaria dando acessos à minha mente. Era como se eu estivesse assinando um contrato com o diabo. E aí não tem mais o que fazer, né? Porque ali eu iria ir ladeira abaixo, porque eu assinei de livre e espontânea vontade para que aquele CD entrasse dentro da minha casa, manipulasse a minha mente. E eu iria entregar ali a minha mente, sim, de vez. E o que tem de mais poderoso, gente, é a nossa mente, né? É onde o Senhor age, sabe? É a nossa psique. Porque é através da nossa mente nós criamos, nós pensamos, nós conseguimos tomar decisões, né? Então, assim, esse HD aqui, ele é muito importante para Deus, é através da nossa mente que o Senhor trabalha, mas também o inimigo tenta legalidades. E pela graça do Senhor, não foi vontade minha, tá? Mas foi a graça do Senhor. E eu acredito que Ele pode sim salvar outras pessoas que estão escravas, e desde que elas queiram essa libertação. E a partir dali foi o basta do Senhor. Ele falou, chega. E ali eu não tinha mais dúvida de que o inimigo manipula tudo, né? De que tudo são falácias do inimigo e que o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é grande e Ele é único, né? Não existe outro Deus, não existe outro caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos apresentar o Pai. E não existe, gente, se você ler a Bíblia e assim, se você conhecer esse Deus, você não, nada te satisfaz. Nenhuma mentira vai te satisfazer. E a verdade, ela é maior do que tudo, por mais que você queira negar ela. A verdade sobrepõe qualquer coisa. E a partir dali, né, o Senhor deu basta e começou o resgate completo da minha vida, e hoje eu conheço o Senhor de com Ele andar, né, e não apenas de ouvir falar. Então eu termino aí esse vídeo, né, falando que eu fui para esse caminho, que muitos vão, conquistei sim algumas coisas nesse período, mas eu falo que não foi por conta da lei da atração, né? Eu acredito sim no poder, a Bíblia fala, por isso que ele fala assim, muitas coisas, assim, o inimigo pega uma parte e distorce o restante, né? Então, assim, isso, né, do poder da fala, é muito importante. Aquilo que a gente pensa, sim, influencia nas nossas escolhas. Por quê? Porque isso é emocional, é psíquico, né? Pensamentos geram sentimentos que vão gerar comportamentos, né? Isso já tá lá na teoria comportamental cognitiva. Então, isso é humano, né? Então, eu comecei a entender ali os mecanismos humanos, os mecanismos espirituais e também os mecanismos fisiológicos. Então, eu não separava, né? A minha fé ainda não estava bem estabelecida. E a partir desse momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a buscar, e o Senhor estava comigo, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes, né? E aí houve a libertação. Graças a Deus o Senhor não permitiu que eu pegasse esse CD, porque eu falo, uma pessoa que apesar dela vender, ela ainda assim faz uma religião, uma igreja, né, para vender. Que igreja é essa, né? Que Deus é esse que está servindo, né? Eu iria ali atrair demônios para minha mente, né? Seria um cativeiro muito mais difícil de ser quebrado. Então, gente, esse é o vídeo aí, né, da minha queda, da minha busca aí na lei da atração e outras coisas. E eu espero aí que você não entre nessa. Graças a Deus o Senhor me guardou. Esse é o meu testemunho, mas nem sempre, né, o Senhor vai estar ali o tempo todo, e nem sempre você vai ter esse discernimento, porque durante muito tempo eu dormi, né? Mas depois o Senhor já estava me despertando, então já era um processo. Ele disse que eu iria conhecer Ele, né? E realmente eu estava o conhecendo. Ele permitiu eu ir buscar o outro conhecimento para ter ali uma discussão racional, né? Porque ele sabe que eu sou muito questionadora, muito desse estudar. Então ele falou assim, não, então a gente vai debater de forma de gente grande, né? A gente vai conversar entre o mundo real, a gente vai conversar entre o mundo espiritual e eu vou te ensinar. E ele foi um mestre maravilhoso, assim, firme, né? E eu sou muito grata a Deus pelo livramento. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo vídeo, que aí começa, né? Vamos levantar, né, gente? Chega de derrota.
Vamos começar aí o vídeo do meu caminhar com Cristo, tá bom? Então, meu novo caminhar com Cristo aí. Então, Deus abençoe sua vida, a gente se vê no próximo vídeo.